todo conflito tem algo de muito forte subjacente que não é o próprio conflito, não é o que está aparente. E que você tem a capacidade de enxergar o que é importante para um lado, o que é importante para outro, e os dois saírem com a sensação de que venceram. O advogado que se dispõe a fazer esse jogo, às vezes eu consigo que o meu cliente tenha a vitória e o outro lado também tenha a vitória dele, e o meu cliente sai extremamente satisfeito, falando bem de mim, me trazendo outros clientes. A advocacia não vai deixar de existir, ela não vai deixar de ter relevância. Onde tiver gente, vai ter conflito. Não tem jeito, é do ser humano. O ser humano precisa se relacionar e as relações sempre terão atrito. E essa profissão que a gente desenvolveu ao longo do tempo para nos ajudar a lidar com os atritos, com os conflitos, continua relevante. Quem vai perder relevância é quem não entender esse novo mundo. E para entender esse novo mundo, o caminho é cada vez mais focar naquilo que só você faz. O mesmo ChatGPT que você tem, o mesmo Claudinho que você tem, o seu colega tem também. Isso não é diferencial. Então, se você entrega toda a tua atividade para a inteligência artificial, a tendência é a tua advocacia não se manter, ou caso se mantenha, o valor dela seja muito baixo, porque não é diferencial. Não. Estamos aqui em mais um Pod 10X, hoje recebendo o presidente da OAB de Rondônia, Dr. Márcio Nogueira, que vai conversar conosco aqui sobre a visão dele enquanto advogado, a visão dele enquanto presidente de uma ordem importante no nosso Brasil, né, sobre a visão dele do futuro da advocacia. E para a gente é uma honra aqui receber o Dr. Márcio Nogueira, presidente da OAB de Rondônia. Doutor, para quem te conhece, para quem não te conhece, para quem te conhece e para quem não te conhece, se apresente, por favor. Não tem aquela música do Belchior, né? Eu sou apenas um rapaz latino-americano. Eu sou lá de Filósofo, Guajará-Mirim. né? O Belchior é fundamental, né? Mas eu sou lá de Guajará-Mirim, Rondônia, uma cidadezinha pequena, com 30 mil habitantes, fronteira com a Bolívia, mas eu sempre quis ganhar o mundo. E aí eu fui estudar fora, estudei aqui em São Paulo, estudei no Ceará, fiz intercâmbio nos Estados Unidos, fiz Harvard, fiz Stanford, fiz Singularity, sempre tive uma curiosidade muito grande. E acabei encontrando em Rondônia, que é o meu estado de origem, um espaço com a advocacia para colocar em prática algumas ideias que essas minhas andanças me trouxeram. E tem sido uma jornada muito interessante. Presidir a ordem num tempo de tantas mudanças, num tempo de tanta transformação como essas que a gente está vivendo agora. E Rondônia é um estado importante, né? Principalmente muito forte no agro, né? Nós temos parceiros lá. O senhor sempre fala no teu conteúdo, no teu material, que a advocacia industrial faliu. Explica um pouco isso pra gente, doutor. Eu acho que a gente precisa colocar nomes nas coisas para que nós possamos compreendê-las melhor. Em algum momento a gente foi treinado a fazer uma advocacia que eu chamo de industrial. Criar uma linha de... Eu mesmo já passei por esse estágio lá no escritório. Criar uma linha de produção no escritório, com a controladoria, com clareza sobre cada uma das etapas, com especialização no que cada um faz, quais tarefas cada um desempenha. Aquela cena clássica do Charles Chaplin, em tempos o Fordismo, modernos. Né? O Fordismo demorou a chegar, mas chegou na advocacia e a gente passou a se organizar dessa maneira. E o problema é que, como chegou tarde, quando a gente estava aprendendo a fazer isso aí, veio a inteligência artificial e mudou completamente o jogo. Então, o que eu tenho dito, eu tenho chamado isso aí, essa advocacia toda organizada no modelo do Fordismo de uma advocacia industrial, e ela já está obsoleta. Ela já está obsoleta porque agora, com a inteligência artificial, eu consigo dar conta de toda essa burocracia, de toda essa estrutura que viabiliza a minha advocacia, usando tecnologia. E aí eu tenho que me reinventar de novo, né? Acabamos de nos reinventar. Nós vivemos uma era da advocacia onde a petição era escrita a próprio punho, caneta. Até a década de 30, mais ou menos. Ali houve uma grande revolução.
Quando a petição começou a ser feita de máquina de escrever, a grande questão é, será que de fato foi o Márcio que fez essa petição? O Márcio assinava, mas será que foi ele que bateu na máquina ali? De 30 até 2000, 70 anos de advocacia de máquina de escrever. Ano 2000 chegou os computadores, que foi uma outra revolução. E acredito que ali uma parcela da advocacia ficou parada ali. Porque não conseguiu entender o que é essa parada de computador. 2010 aconteceu tudo de novo. Eu, peticionamento eletrônico. Eu presenciei diversos colegas advogados no balcão do Fórum da Ordem, no balcão da Ordem nos fóruns. Como é que o cara não conseguia entender? Mas como é que uma petição não é de papel? Né? Aí já foi uma confusão grande ali. Eu era secretário-geral da OAB quando veio o processo eletrônico e olha só a loucura, a insanidade, o absurdo. Nós fomos ao CNJ para parar a implantação do processo eletrônico. Já pensou se isso dá certo? Porque nós, à época, não queríamos. Fizemos um debate intenso no estado inteiro, com as subseções, com os conselheiros, e a conclusão que nós chegamos é que aquilo não podia seguir adiante. Pensou se dá certo? 2010 o peticionamento eletrônico, 2020 veio a pandemia, mudou tudo de novo, né? E agora tem a inteligência artificial, que eu acredito que vai... Já mudou novamente, não só a advocacia, né? Impactou em todas as profissões, né? Impactou e a gente precisa entender esse jogo, né? Se eu continuo preso, cuidando de burocracia e não me valendo de tudo que a inteligência artificial pode me dar, eu sou substituído na sequência. Porque tem gente que está entendendo o jogo já, né? Ontem à noite eu estava em Roraima. Eu tenho rodado que não o Brasil. É Rondônia, viu? Porque todo mundo confunde. Estava em Roraima. Não é nem Roraima, é Roraima. Eu estava em Roraima e eu tenho andado o Brasil e eu percebo que toda vez que nós falamos sobre inteligência artificial, existe um colega advogado olha para o outro e fala assim, você usa IA? Como se a inteligência artificial fosse uma cocaína. Exato. Existe um preconceito dos advogados em relação à inteligência artificial, doutor? Existe um preconceito e a gente precisa abandonar esse preconceito. Eu uso IA, uso muito IA, mas eu procuro colocar a IA no lugar certo. Ela não pode substituir o que eu tenho de único, o que eu tenho de singular. O meu raciocínio, a minha capacidade de formular algo original, ela é só minha. Por mais que você estude um processo, você não vai enxergar o que eu estou enxergando e é isso que tem valor nesse mundo de IA. Agora, burocracia, aquelas atividades repetitivas, eu já tive escritório com equipes de mais de 100 pessoas, de 200, já tive times de mais de 100 advogados, rodando rotinas que eram absolutamente repetidas. Isso não faz o menor sentido hoje, a depender do volume de processos que você tem. O advogado tem que entender que a inteligência artificial ela é um segundo cérebro, um assistente, um grande auxiliar, né? Mas ela não substitui o teu. Sim. Porque se você parar para pensar, até o Mark Zuckerberg publicou um artigo semana passada, na Economist, se eu não estou enganando aqui o veículo, e ele fala sobre isso. Ele usa um exemplo, imagina só um advogado que tem acesso a uma inteligência artificial muito inteligente e o outro lado não tem acesso. Mesmo que o outro lado seja extremamente competente tecnicamente, mas não tem como competir com a inteligência artificial. Não tem como competir. Né? Agora, todos nós temos acesso a inteligências artificiais muito inteligentes. Isso não é diferencial. Todos nós temos acesso a um valor extremamente módico a todas elas. Então, se eu ficar nela somente, se eu não reconhecer aquilo que é meu, que é humano e que é o meu diferencial, eu sou substituído. A grande questão é, na visão do doutor, como fazer uma advocacia assim, humana, mas dessa advocacia humana fazer algo sustentável? Eu preciso primeiro usar IA. Quem disser que não gosto disso, estou fora, está fora mesmo. Primeiro preciso partir dessa premissa. A inteligência artificial ela não vai substituir o advogado, ela vai substituir o advogado que não usar a inteligência artificial. Isso. Agora, a inteligência artificial não é capaz de sentar com o cliente, ouvir o cliente, fazer com que o cliente se sinta ouvido. Sinta uma conexão genuína. Isso faz toda a diferença. Se eu procuro um advogado é porque eu sozinho não dou conta de fazer esse trabalho.
E é incrível quando a gente está num conflito, a gente tem essa paralisia mesmo. Eu preciso sentir isso do advogado. A inteligência artificial não faz esse trabalho por mim. Eu preciso escutar de verdade. Escutar de verdade quer dizer calar a boca e ouvir. E estar presente. E a gente não consegue mais estar presente. Essa coisa da dopamina, da rede social. Eu preciso, Cris, ter a capacidade de sentar diante de um magistrado. Eu costumo dizer isso porque parece tão básico, mas eu tenho a impressão que a gente não faz isso na prática. E dizer bom dia de verdade. Quando eu digo bom dia de verdade, é um bom dia presente. É por estar ali, né? Estar ali. E eu entender que aquele cara que está na tua frente está cheio de processo para decidir, que ele está com uma cobrança gigantesca de metas do tribunal dele, que ele está com uma cobrança gigantesca de metas do CNJ, que impõe a ele uma rotina que, de fato, é uma rotina cheia de entregas que exigem muito dele. E eu preciso ter a capacidade de me conectar com ele também. Porque naquelas entregas todas, é óbvio que ele também está usando IA. É óbvio que ele também está se valendo de padrões, que ele está repetindo decisões, senão ele não dá conta. Se você pegar o último Justiça em Números, é assombroso o número de decisões por magistrados no Brasil. E nós celebramos isso, né? É incrível quanto os magistrados conseguem decidir de casos num ano só. E aí não tem jeito dele decidir se não for usando a tecnologia. Mas qual é meu ponto? Se eu tive a capacidade de entender para o meu cliente o que é importante, e se eu tenho a capacidade de criar essa conexão com o magistrado para construir para o meu cliente a solução que vai atendê-lo, essa é a advocacia que o nosso tempo pede. E isso é uma coisa que eu aprendi num curso que eu fiz, Cris. O senhor tem quantos anos de advocacia mesmo? Eu tenho 20... A gente vai falar de idade aqui? Tô brincando. Eu me formei em 96. Olha só, eu tenho 20... Deixa eu fazer as contas aqui. Eu tirei a OAB em 2004. Formei isso mesmo, 22 então. Passo em setembro agora 22 anos de advocacia. 22, então eu vivi essa transformação toda, né? Mas eu falava que eu fiz um curso em Harvard que mudou a minha vida, que é um curso aquele de negociação. Sim. Que você fica ali trancado numa sala estudando só sobre negociação. E o que mudou minha vida ali? Quando eu entendi que todo conflito tem algo de muito forte subjacente que não é o próprio conflito, não é o que está aparente. E que você tem a capacidade de enxergar o que é importante para um lado, o que é importante para outro, e os dois saírem com a sensação de que venceram. O advogado que se dispõe a fazer esse jogo, às vezes eu consigo que o meu cliente tenha a vitória e o outro lado também tenha a vitória dele, e o meu cliente sai extremamente satisfeito, falando bem de mim, me trazendo outros clientes. Isso a IA não consegue, ela não tem a sensibilidade para detectar essas nuances. A inteligência artificial nada mais é que um assistente, um segundo cérebro, um auxiliar, não é? Que se você bem alimentar, ela vai te dar bastante suporte. Doutor, acredita que existe um preconceito também do advogado de trabalhar na questão preventiva? O advogado está mais preparado para demandar contra o outro, ou ele não tem a visão do preventivo? É cultural, né? Nós somos treinados desde o primeiro dia da faculdade de Direito a litigar. Aliás, a gente precisa repensar os cursos jurídicos do zero, né? Eu acho que dava para implodir aí o currículo atual e começar do zero, porque as habilidades que são treinadas hoje na universidade, a IA faz melhor. Teremos novidade em breve. Temos que ter, é urgente. Tudo que a gente treina na faculdade, a IA faz melhor do que nós. A gente precisa repensar fortemente o ensino jurídico, né? Então, partindo daí, fica claro enxergar que onde que está a questão que o advogado tem que se dedicar. Até porque, na minha visão hoje, a faculdade de Direito, ela forma o cara meramente técnico profissional. Ele sai da faculdade um técnico de Direito. E a IA faz melhor isso. Só que a parte técnica de Direito, o conhecimento técnico, ele está caminhando para ser comoditizado. É isso. Daqui 1 ano, 2 anos, o conhecimento técnico do Direito, a inteligência artificial. A minha visão é que o advogado vai ser apenas um chancelador das decisões, vamos pôr assim, da rotina da inteligência artificial. Ah, mas Cristiano, quando isso acontecer, como é que vai ficar a advocacia? Eu acredito... qual é a minha tese, né? Que existe uma velha e tradicional advocacia aqui, que todos nós viemos de lá e que tá tudo bem, faz parte. A advocacia de você ser cada vez melhor naquela petição, na rotina. O advogado tem que ser bom tecnicamente. Mas existe uma nova advocacia que o advogado precisa ter novas habilidades. Ele precisa saber montar uma estrutura comercial do escritório, montar uma estrutura de marketing do escritório, né? Se adaptar à tecnologia, fazer gestão do escritório, que são todas habilidades que a faculdade de Direito...
simplesmente não determinou o que o advogado tinha que fazer. A grande pergunta é, o senhor como presidente da OAB, a OAB consegue acompanhar essa nova advocacia? É um grande desafio. Na verdade, todos nós temos lutado para, de algum modo, entender essas novidades todas e nos ajudarmos e ajudarmos a advocacia. Mas é um grande desafio. O Conselho Federal agora está fazendo uma série de ações com a intenção de ajudar a advocacia a se colocar nessa nova realidade, né? Temos uma recomendação já que fala sobre o uso de IA na advocacia. Sim, a própria OAB recomenda, né? Recomenda e estabelece quais são os parâmetros que o advogado deve seguir para usar IA. Estamos fazendo uma série de cursos voltados ao treinamento da advocacia. Aliás, amanhã acontece uma deliberação, muito interessante esse formato, inclusive, numa parceria do Conselho Federal com a Universidade de Stanford e o IDP de Brasília. Nós disparamos e-mails para toda a advocacia brasileira, tivemos um número muito relevante, foi até interessante porque as pessoas não costumam responder mais e-mail, né? Mas foi um número relevante de advogados que respondeu a esses e-mails e de todos que responderam, alguns foram escolhidos para passar por uma metodologia de deliberação democrática de Stanford e ali a gente vai colher subsídios da advocacia para, na sequência, criar uma matriz de diretrizes para nos guiar em meio a tudo isso. Então, há um esforço muito grande do Conselho Federal e da Ordem, mas é, de fato, um desafio gigantesco, né? Eu lembro que falar sobre marketing há 5 anos, 10 anos, numa sala da OAB era uma guerra. Impensável. Não, Impensável. Eu fui literalmente quase pregado numa cruz, né? Porque eu falava, não, o advogado tem que construir a marca dele, o posicionamento. Todos nós temos uma marca pessoal. Trabalhar o teu marketing, né? Eu venho da época que minha mãe mandou fazer 1000 cartões de visita e sair entregando na rua. Ela que era aquela advocacia, mudou demais, né? E nessa nova visão da OAB, a grande questão é, a OAB preparou os instrumentos dela para representar o advogado nessa nova advocacia ou ela está usando mecanismos e instrumentos do passado ainda? A ordem é tradicional. Isso é uma marca dela. Agora, ela tem, sim, evoluído. Mas ela é tradicional. Não adianta aqui eu querer vender algo diferente disso, porque ela é tradicional. É na origem, né? Na origem ela é tradicional, ela é status quo, isso está na essência dela, mas ela tem feito um esforço para sim se modernizar e eu tenho muito orgulho de estar dentro dela. Aliás, o que me anima de estar dentro da ordem é reconhecer que ela é importante, que ela é necessária. A gente precisa ter uma regulação e essa regulação precisa ser nossa. Então não dá para dizer que a advocacia pode funcionar sem regulação, porque não dá. E eu defendo que essa regulação seja dos advogados. E a ordem construiu um lugar no nosso sistema jurídico fundamental, que é reconhecido pelo Supremo, que é nós nos regulamos. A gente não pode abrir mão disso. Então me anima muito estar dentro fazendo essa renovação. Você fala de 5 anos atrás, quando você falava de marketing, isso era... Antes da portaria de 2005/2021, apanhei muito, viu? Porque... eu ensinava advogado a fazer as campanhas de Google, né? O Google me tirou do buraco à época. Não apanhei demais. Há 8 anos atrás, eu consegui convencer eu era secretário-geral da OAB de Rondônia e consegui convencer o presidente a me deixar sair pelo estado com a caravana do empreendedorismo. Olha a ideia. Era eu, secretário-geral da Ordem, chegar em cada uma das subseções e dizer: ei, você tem que empreender. Se você não empreender, você está fora da advocacia. Foi um choque. Ficou todo... a OAB dizendo para empreender? E a intenção era exatamente essa. Então, há sim na Ordem esforços para entender essa nova realidade, guiar a advocacia nessa nova realidade. Agora, acho que cabe muito mais. E por isso que eu estou dentro, ao invés de eu estar tacando pedra na Ordem, criticando a Ordem, eu estou dentro dela. Todos nós somos a OAB. E a gente não pode abrir mão disso. Alguns colegas não têm a compreensão do quanto é importante nós nos regularmos, nós termos uma instituição com a força da ordem, determinando como funciona a nossa profissão. Doutor, eu tenho 2 irmãos que são desembargadores, né? Um deles é especializado ele atua na parte de direito de família. E ele costuma falar assim que o direito de família acompanha a sociedade. Sim. A atualização legislativa do direito de família acompanha a sociedade. A gente pode falar o mesmo, que a OAB é reflexo da sociedade? Ela acompanha, ela é reflexo e ela é tradicional. E dentro dela há uma série de movimentos para modernizá-la. Eu posso citar vários para você. O próprio provimento de marketing na época
pegou todo Amplamente mundo... debatido. Amplamente debatido. Aliás, Um preconceito gigantesco da advocacia contra isso. O Raguiante, à época, que era o secretário-geral adjunto, liderou esse esforço que gerou o provimento. Eu participo hoje daquele órgão que foi criado para ir modernizando o provimento, e tenho trazido uma série de ideias novas na intenção de organizar. Essa deliberação acontece amanhã. Na sequência, vai ser proposta uma nova diretriz sobre o uso de tecnologia, inteligência artificial e marketing. Então, a gente está caminhando. Agora, é desafiador para todos nós. Eu brincava aqui contigo no começo da nossa conversa. Quem sentar aqui dizendo que tem a solução... Não. Está mentindo, está equivocado. Até porque a velocidade hoje das coisas são muito mais rápidas, né? E as coisas mudam muito rápido, né? Doutor, qual é a crítica que um presidente de a ordem não gosta de ouvir, mas é necessária? Você sabe que eu sou uma pessoa até um pouco estranha. Eu adoro crítica, porque crítica me faz enxergar aquilo que eu não estou vendo. E eu parto da premissa que todos nós queremos acertar. Não queremos. Não acho que tem ninguém aí fora querendo errar, não. Quando chega alguém para mim, quando chega um advogado comigo e me traz uma crítica, é a oportunidade que eu tenho de enxergar erros que eu cometi. Eu não tenho problema com crítica de verdade, Cris. De verdade. A OAB ela é sempre questionada nas questões, nos grandes debates políticos nacionais. Né? A OAB sempre se posiciona. Né? E é importante que a OAB se posicione. Agora, como dirigente da ordem, se existe um debate na sociedade e a OAB se posiciona contra aquele debate, como é que se consegue conduzir isso? Eu tenho procurado fazer uma presença que se posiciona. Não há um tema local ou nacional relevante que a OAB de Rondônia não tenha se posicionado. Obviamente que eu também não falo para as paredes, né? Como dizia aquela canção lá da Marisa Monte. Mas se o tema é relevante, se ele tem alcance social, se ele tem alcance sobre a advocacia, eu tenho procurado me posicionar, porque eu acho que a ordem não pode perder nunca esse reconhecimento social de voz da sociedade. Então, localmente lá em Rondônia, a nossa ordem tem sido uma ordem que vocaliza. Eu costumo dizer que grande parte dos problemas da advocacia ela é oriunda da própria conduta dos advogados. Constantemente a gente ouve a mensagem de um advogado que fez um problema ali, que recebeu um dinheiro de um cliente ali, sempre tem um problema. Pela experiência do senhor, qual o principal ponto que o advogado precisa ter muito cuidado, né? Muita atenção para ele não ter problema com a instituição? Eu acho que o principal de tudo do advogado, ele tem que entender o valor dele, está na palavra. Ele tem que ter uma relação transparente com o cliente dele. Às vezes na correria, nessa advocacia industrial, em que eu estou focado em fechar um monte de contrato, em que eu estou focado em um monte de atividades burocráticas, eu não gasto tempo com o meu cliente, estabelecendo com ele uma relação transparente que vai nos impedir de viver frustrações. Os problemas que o advogado tem no dia a dia, com a ordem, com o conselho, com o Tribunal de Ética e Disciplina, vem muito, penso eu, pela minha experiência de 14 anos fazendo ordem, da falta de se sentar, ouvir e pactuar com o cliente dele. E aí eu quero que ele entenda, por isso que eu tenho falado sobre esse conceito de advocacia industrial, que a advocacia do futuro é essa. O valor saiu do volume. O valor não está mais no volume, o valor está na minha capacidade de construir esse tipo de relação. Esse é o meu diferencial nesse mundo de IA. Tem advogado que ele está, vamos pôr assim, entregando para o cliente apenas uma petição. O cliente não quer apenas uma petição, o cliente quer uma experiência. Né? Ele quer ser ouvido, ele quer sentir que alguém se importa com ele. Aliás, em um dos eventos que eu estava, a gente pegou um corte de uma fala que eu acredito que foi... Alguém perguntou de prestação de contas para o cliente. Qual é a minha opinião? Até gostaria de ouvir a opinião do doutor. A minha opinião é que se o cliente manda mensagem para o advogado pedindo informação do processo, o advogado já errou. Já errou. Ele já errou. O advogado precisa criar uma rotina e pactuar essa rotina com o cliente do tempo de prestação de contas. No escritório a gente presta conta mensalmente. Todos os meses a gente presta conta. Né? Então o cliente já sabe que no final do mês vai vir mas não andou o processo. A gente informa que não andou. Pois passa uma mensagem para o cliente que é um advogado vigilante, um advogado que acompanha, um advogado está atento. E essas prestações de contas, para a gente é muito positivo. Por quê? Não só deixa o cliente seguro,
Mas esse cliente, ele está sempre, quando ele recebe a mensagem nossa, ele está sempre indicando outro. Tá indicando Ele lembra outro da gente. porque ele sente que tem alguém que se importa Sim, com ele. sim. Que aquele advogado que ele contratou, confiou, entregou um direito dele, se importa com ele, está trabalhando por ele. Até aproveitando esse teu gancho, hoje mesmo eu conversava com um colega meu, que ele disse, Márcio, eu desenvolvi um agente no Claude, sei lá, agora tem várias pronúncias para ele, eu gostei mais do Claudinho, tá? Chamam de Claudinho ele, né? Que esse agente trabalha de madrugada para poder aproveitar esse espaço de tempo ali dos tokens que não eram usados, e ele faz exatamente isso. Ele vai lá no processo, se atualiza sobre o andamento. Eu criei toda uma diretriz que ele segue e ele dispara mensagens para o cliente o Claude, num tom de voz correto do escritório, falando... O Claudinho hoje automatiza o escritório inteiro. Inteiro. Então, assim, é só uma questão mesmo de você organizar a tua advocacia, que você consegue comunicar para o teu cliente essa sensação de que você está cuidando dele, né? Então, você está absolutamente certo. Se o cliente entrou em contato contigo para perguntar do processo dele, é porque você falhou ali nessa relação que é, no final das contas, a relação que vai sustentar a tua advocacia. Esses dias o presidente da República, acredito que uma fala extremamente infeliz, ele disse que ele não contratou um advogado criminalista, pois advogado criminalista só defende bandido. Qual a opinião do doutor sobre essa infeliz fala do presidente da República? Eu fico pensando se ele não fez aquilo de propósito para chamar a atenção, Cris, porque alguém que viveu tudo que ele viveu sabe a importância que a advocacia tem. Às vezes eu fico pensando, não tem alguém assim, influenciador digital que fala bobagem só para chamar a atenção? Eu acho que não é possível que alguém com a vivência que o presidente Lula tem... Vai querer arrumar uma confusão com uma entidade tão importante como a OAB? E com a experiência... Falar uma besteira tão grande que advogado criminalista defende bandido. Tantas pessoas estão sendo acusadas de processos criminais e que são inocentes. E a gente também não pode relativizar ao mesmo tempo, né? Um presidente da República tem que demonstrar respeito às instituições, tem que demonstrar respeito à Constituição Federal, tem que demonstrar respeito a essa Constituição civilizatória gigantesca que é o direito de defesa, que é a presunção de inocência, ainda mais alguém que já esteve preso e passou por tudo isso, né? Então, eu inclusive fiz questão à época, quando ele fez essa declaração, de me manifestar, de posicionar a Ordem de Rondônia, censurando. É lamentável que um presidente da República faça uma afirmação como essa. Presidente, como é que isso coordena uma entidade tão importante como a OAB de Rondônia? E como é que deve ter uma pressão política muito grande. De todos os lados. De todos os lados, né? Dos vermelhos e dos azuis, vamos pôr assim. Dos vermelhos, dos azuis e outras cores mais, porque o espectro... Dos coloridos. O espectro não tem só duas cores. As duas cores são as mais barulhentas, mas ela tem outras cores também. Como presidir uma entidade tão importante sem se envolver com a política partidária? Ao mesmo tempo é fácil e é difícil. Porque o método é fácil, se dispondo a ouvir. Eu não tenho solução pronta para absolutamente nada. Eu estou o tempo inteiro me dispondo a ouvir. Então a fórmula é fácil, mas colocá-la em prática é difícil, porque isso exige uma disposição permanente de se despir, se esvaziar das suas próprias convicções, para entender o que é importante para o outro e, a partir daí, construir novas. Eu tenho a impressão que isso é o segredo para uma presidência de ordem que se conecta com a realidade da advocacia e da sociedade. Eu vivo isso todos os dias. Presidente, o senhor liderou o processo de digitalização, vou poder dizer assim, da OAB de Rondônia. Fala um pouquinho como é que foi esse processo, qual foi a maior resistência. Aliás, existe resistência dos advogados de Rondônia, advogados do Brasil, em relação a essa digitalização? Rondônia é um estado muito curioso em termos de tecnologia. Primeiro, o nosso TJ é de ponta. Ele foi um dos primeiros do país a se digitalizar completamente. O meu irmão foi juiz lá. É impressionante a capacidade que o TJ de Rondônia tem demonstrado de se modernizar. Alguns dos sistemas hoje usados pelo CNJ foram desenvolvidos lá. O nosso tribunal ele é de ponta. E isso, por um lado, é muito bom, por outro, isso assustou a advocacia lá atrás. E eu sempre gostei muito de tecnologia. Eu acho que a tecnologia é fundamental porque ela nos ajuda a cuidar daquilo que só a gente pode cuidar, que é cuidar do outro, né? Então, desde o princípio, quando eu comecei na Ordem, eu procurei não só trazer consciência para os colegas. Não adianta lutar.
Vamos lutar contra o PJE? Bobagem. Vamos abraçar o PJE. Como é que vai lutar contra a tecnologia? Lá em Rondônia, por exemplo, extinguiram já há muito tempo todos os cartórios. E eles passaram a centralizar a atividade de suporte aos gabinetes dos magistrados numa central do processo eletrônico. Os advogados até hoje sentem falta do cartório, porque lá no cartório eu ia conversar com o servidor já me conhecia e eu conseguia o carimbo que faltava e a coisa andava. E hoje eu não consigo mais fazer isso, né? É o famoso agravo auricular. Exato. Acabou. Vai lá, ó. Acabou. E aí, quando os advogados vêm comigo reclamar, eu procuro entender o que de fato não está dando certo para poder levar para o tribunal e melhorar. Mas eu digo, não adianta a gente lutar contra essa realidade. O tribunal vai centralizar tudo, vai padronizar tudo e vai automatizar tudo. É impossível lutar contra essa realidade. E lá na própria ordem também, como eu gosto de tecnologia, eu procurei ser pioneiro também na própria OAB. Quantos advogados tem no estado? Lá em Rondônia hoje nós temos 15 mil. 15 mil. E como eu estou há mais tempo lá, fui secretário-geral 2 vezes, né? Agora na segunda presidência, eu estou no processo desde o começo. Então a OAB de Rondônia foi a primeira do Brasil inteiramente digital. Inteiramente digital. Nós fomos a primeira a acabar com o papel lá na OAB de Rondônia. E eu consegui fazer isso entendendo ali o que eu tinha de recursos, o que eu tinha de obstáculos. O presidente, à época, me deu bandeira branca, bandeira verde, eu poderia fazer a digitalização, mas eu percebi que ele gostava de despachar no papel. Então, como eu fiz isso na prática? Eu combinei com a secretária dele que sempre que fosse um processo para ele despachar, que ela imprimisse, levasse para ele assinava o documento fisicamente e ela colocava no sistema. E a gente conseguiu criar ali a primeira OAB do país inteiramente digital. Quando eu assumi a presidência logo após a pandemia, e eu não sei se você vai lembrar disso, mas havia um debate ali muito forte, principalmente promovido pela magistratura, no sentido de liberar os juízes de morar nas comarcas. O movimento era fortíssimo e Rondônia, que gosta de ser pioneira em matéria de tecnologia, resolveu encampar a ideia. O TRT lá de Rondônia fechou todas as suas sedes. Fechou, oficialmente. Ele passou a funcionar, todas as unidades jurisdicionais, inclusive o tribunal, passou a funcionar inteiramente em telas. Então, se eu quisesse ser atendido pelo TRT, era através de videochamada e para tudo. E ali eu me vi, Cristiano, numa situação de ter que decidir se eu aplaudiria ou se eu lutaria. Ou ia a favor da tecnologia ou ia tentar manter o Estado no mesmo momento, né? E aí você imagina só, uma comunidade como São Miguel do Guaporé, que fica isolada, distante de tudo, fora do eixo da BR, chegar lá não é fácil, sendo julgado por alguém que tem na sua comunidade, os seus litígios julgados por alguém que nunca sequer esteve em Rondônia. Eu tive essa situação lá, juiz magistrado que tomou posse durante a pandemia, por vídeo, que nunca foi a Rondônia e que julgava uma comunidade isolada sem que ele nunca tivesse tido... que não tinha nenhum tido... conhecimento local, né? E à época eu decidi então que era para lutar, que ali não era algo para a gente aplaudir não, que era para lutar. E foi uma luta muito difícil. Tentei um diálogo com o tribunal, não consegui. O tribunal sustentou a ideia de que aquele era o futuro da justiça, uma justiça acessível por vídeo. O argumento deles era que aquilo facilitava o acesso e não consegui com eles. Tive que ir ao CNJ e no CNJ a pressão foi muito grande, porque o movimento era no sentido de... O que estava, na verdade, em discussão não era se a justiça seria presencial ou não, era se os magistrados tinham que residir nas comarcas. E não foi fácil. Teve uma nota que me chamou de nazista, que eu usava... Retrógrado. O retrógrado foi mais suave. Teve uma nota chamada nazista mesmo. Mas nós fizemos uma batalha, que depois fui chamando as outras seccionais a engrossar. O Conselho Federal, o presidente Beto Simonetti, desde o começo me deu todo o suporte. E a gente conseguiu que o CNJ aqui no Brasil é interessante, né? Não basta a Constituição dizer que o magistrado deve residir na comarca, é preciso que o CNJ diga que a Constituição está correta e que tem que morar... O CNJ é maior que a Constituição, né? Já faz um tempo, né? E aí nós conseguimos uma diretriz do CNJ que reafirmava que magistrados tinham que morar na comarca. Mais recentemente, eu digo, essa batalha está acontecendo ainda, né? É algo muito presente. A gente está numa luta agora pela sustentação oral. O meu tribunal lá em Rondônia decidiu que todos os processos passam a tramitar automaticamente no plenário virtual.
E que se o advogado quer sustentar, ele pede o destaque vai ser apreciado pelo relator, e o relator, então, caso ele entenda que não deve ir por presencial, ele mantém no eletrônico, e o advogado grava o vídeo, e o vídeo é a sustentação oral. Quando que poderia se imaginar um advogado gravar uma sustentação oral online há 10 anos, 15 anos? Aliás, com essa digitalização toda dos tribunais, da advocacia, o Claudinho imperando, o tio ChatGPT, como é que o advogado vai se diferenciar nos próximos anos? Para onde vai estar indo? Se você pudesse dar uma dica agora a esse colega advogado que está nos acompanhando, que está no meio dessa revolução tecnológica e que a inteligência artificial está comoditizando tudo, fazendo tudo que o escritório já faz de forma repetitiva, como é que o advogado vai se destacar daqui para frente? Até porque o conhecimento técnico está sendo comoditizado, né? Como o advogado vai se destacar nos próximos anos, segundo a visão do doutor? Olhe para as pessoas. A sua capacidade de se relacionar é que vai determinar o valor do serviço que você presta. Se você não tem capacidade de olhar para o outro, ouvir o outro e dar importância para o outro, você vai ter um valor da tua advocacia muito reduzido, muito comoditizado. Nesse mundo de IA, tem valor essa advocacia. Eu te vejo, te escuto, te reconheço. Tem advogado que acha que é absurdo ter que... Eu ando pelo Brasil inteiro, converso com advogado com canto. Já encontrei com advogado que não faz contrato de honorários. Ele falou, mas se eu for explicar o contrato de honorário do meu cliente, o cliente não vai assinar. Eu já ouvi isso. Tem. Eu já ouvi advogado em reuniões falar, olha, doutor, o senhor precisa estruturar o CRM do seu escritório de advocacia para ter sua base de clientes. Ele falou, mas como é que eu vou ter um conselho regional de medicina no meu escritório? Eu falei, você está falando sério? Né? Já ouvi de tudo. Já ouvi colega advogado falar que o ChatGPT terminou a fala, sempre chega um, fica do lado assim, olhando, né? Escuta essa, Caio. Aí o cara chegou pra mim e falou assim, olha, você me trouxe uma paz no meu coração. Eu falei, por quê? Me diz o que tá acontecendo, meu amigo. Eu tô aqui pra te ajudar. Ah, você disse que o ChatGPT é um programa de inteligência artificial. Eu falei, Mas qual é o problema? Ele falou, não, eu pensei que era um programa de namoro. A minha mulher baixou um ChatGPT no celular dela. Eu falei, cara, você tá precisando de um psiquiatra, de um psicólogo, né? Precisa de um padre, né? Olha, e naquele modo voz, dá pra namorar mesmo, viu? Tem aquele modo voz, a voz é agradável. É um mundo completamente novo que, infelizmente, a massa da advocacia não entendeu o que está acontecendo, está completamente na luta diária de um processo melhor e de apenas mais um cliente, mas não entendeu que a mudança de posicionamento de mero advogado para empresário é muito importante. Muito. Isso não é da advocacia, é de todos. De todas as áreas, todas as profissões, na verdade. Todas estão passando por uma reinvenção ou extinção, né? Algumas, de fato, vão ser extintas. Do meu lado agora, eu encontrei com 2 agricultores lá em Rondônia, no aeroporto, em Roraima. No aeroporto. Aí eles estavam indo participar de um encontro lá de conhecimento de gestão para os donos de fazenda. Né? Eu falei, mas isso tem sempre? Ele falou, não, 2 anos para cá agora a gente tem estudado isso, gestão, finanças, porque a gente não sabia fazer isso. Então aí o cara falou assim, agora eu preciso ser empresário. Aí eu falei, caramba, cara, o agricultor... Sim. Então não é algo da advocacia, é o agricultor, é o médico, é o dentista, né? Chegou para todo mundo. Sim. Chegou para todo mundo e o desafio é o reagir. Eu não achar que o modo que eu sempre fiz vai continuar me dando o que sempre me deu, porque não vai. Doutor, qual a mensagem você gostaria de deixar para aquele colega advogado que está nos acompanhando em qualquer canto desse Brasil, exercendo a tradicional advocacia com muito paixão, com muito amor, mas que está, como tantos outros, né, patinando, ele não consegue engatar a segunda marcha na advocacia. E tem muitos advogados lá abandonando a profissão, né? Porque ele sai, acha que ser advogado é montar um escritório e esperar o cliente chegar, e não é. Não é. Qual mensagem o senhor gostaria de deixar para esse colega advogado que quer exercer a profissão da melhor forma? Eu quero dizer primeiro que a advocacia não vai deixar de existir. Tem muita profissão que vai. A advocacia não vai deixar de existir, ela não vai deixar de ter relevância. Onde tiver gente, vai ter conflito. Não tem jeito, é do ser humano. O ser humano
precisa se relacionar e as relações sempre terão atrito. E essa profissão que a gente desenvolveu ao longo do tempo para nos ajudar a lidar com os atritos, com os conflitos, continua relevante. Quem vai perder relevância é quem não entender esse novo mundo. E para entender esse novo mundo, o caminho é cada vez mais focar naquilo que só você faz. O mesmo ChatGPT que você tem, o mesmo Claudinho que você tem, o seu colega tem também. Isso não é diferencial. Então, se você entrega toda a tua atividade para a inteligência artificial, a tendência é a tua advocacia não se manter, ou caso se mantenha, o valor dela seja muito baixo, porque não é diferencial. Não tem. Existe um livro de um Seth Godin, não sei se é Seth Godin ou Seth Godin, chama Vaca Roxa. Fala exatamente sobre isso, né? O advogado hoje precisa saber se diferenciar, ele participa de um podcast, ele faz uma palestra, ele publica um livro, ele aumenta a produção de conteúdo na internet, ele constrói uma rede poderosa de relacionamentos. A grande questão é qual é o diferencial desse advogado daqui para frente? Somente o conhecer o direito não é mais diferencial. O conhecimento técnico do direito é a base, é extremamente importante, mas está sendo comoditizado. Você precisa ser bom tecnicamente, mas você precisa ter novas habilidades. E principalmente habilidades de relacionamento. O advogado do futuro tem a capacidade de se relacionar, de construir relações com a sua comunidade, dessa comunidade convertê-los para clientes que te recomendam e construir relacionamento que a gente às vezes não olha para esse lado, com juízes, com promotores. Para que eu tenha resultado, eu preciso ser respeitado também. Eu costumo dizer, o advogado ele tem que construir um posicionamento que quando ele entra numa audiência, ele entra no ambiente e as pessoas falam, fulano de tal chegou. É isso. E tá muito mais fácil hoje em dia fazer isso do que antigamente. Por quê? Porque eu jogo a burocracia para a inteligência artificial. Antigamente eu gastava tempo demais fazendo atividade repetitiva. Hoje, como faz esse meu colega lá que eu conversava com ele, eu posso colocar o Claudinho para fazer de madrugada, gastando o token da madrugada que eu não estava gastando, e ele cuida da burocracia, e eu posso ir ao fórum. Eu posso ir ao fórum, estar diante de um magistrado e não só falar. É uma coisa que eu digo sempre para o advogado. Estar presente. Quando você chega para despachar com o magistrado, não chega igual uma metralhadora falando um monte. Ouve o magistrado, dá espaço para o magistrado falar e você ouvi-lo com atenção. Então, a dica aqui, que eu acho que é esse profissional que prospera nessa nova realidade, é invista em relacionamento. Relacionamento é algo único que só você pode fazer pela sua advocacia. O Claudinho não pode, o Chatinho, que também é o nome que eu gosto para o ChatGPT, também não pode. Só você pode construir relacionamentos que vão te fazer ser enxergado como um advogado que merece respeito, que merece causas relevantes, que merece remuneração relevante. Eu acho que cada vez mais a advocacia do futuro não é aquela advocacia de grande volume. É a advocacia de menos causas e de causas com mais relevância, com mais valor agregado, que te remuneram melhor pelo serviço que você presta, que é diferenciado. Relacionamento é o caminho. Desenvolva a sua capacidade de olhar para o outro, de olhar no olho do outro, ouvir o outro. E por aí eu tenho certeza, não tem erro. Claudinho nenhum te substitui, Chatinho nenhum te substitui. Doutor, se o senhor tivesse uma caneta que pudesse assinar hoje uma nova lei que mudasse o futuro da advocacia, qual seria essa lei? Olha, agora você me pegou. Bem, eu extinguiria os cursos jurídicos como eles são. Eu acho que a gente está... e digo isso sem uma crítica específica a algum curso ou outro. Ela fez a base, foi importante, mas ela não é mais atual. Passou. Tudo que se ensina na faculdade hoje, a inteligência artificial faz melhor do que nós. Então, se eu tivesse uma caneta mágica que me desse esse poder, eu acabaria com os cursos jurídicos do jeito que eles são hoje. Porque eles estão atrapalhando muito mais do que ajudando. É isso. Esse foi uma aula, né? E eu vi um presidente da OAB, é importante, né? Eu fico feliz de... porque esse diálogo que a gente está tendo aqui hoje, ele seria impossível há 5 anos. Sem dúvida. Sim, impossível há 5 anos. Porque o tradicionalismo do direito, ele é importante, é a base. Mas a própria advocacia, a própria ordem de advogados entendeu que precisa atualizar, né? Tudo antes era mais lento, a mudança era mais lenta porque o mundo era mais lento. Hoje você pega um áudio no WhatsApp vezes do 2.2. Vai assistir um vídeo no YouTube extremamente acelerado. Hoje a sociedade é mais rápida. A tecnologia está acelerando tudo, né? A pandemia fez isso, né?
Mas eu fico muito satisfeito e feliz de não só de receber aqui um colega advogado, que representa uma entidade importante como a OAB. Deixo aqui essa nossa estrutura aqui à disposição do doutor e de todos os presidentes da ordem. Então, se você está acompanhando, é presidente de uma OAB, né, nós temos uma estrutura aqui em São Paulo, agora a gente vai ter uma estrutura em Brasília. Fica o convite também que o doutor, Casa de Brasília, está à disposição de vocês, porque usar a tecnologia a favor da advocacia, eu acho isso muito bom. Quanto mais a gente puder compartilhar a nossa visão, melhor será a advocacia, vai ganhar a justiça e os advogados vão ter uma vida melhor, né? E eu quero aproveitar e te parabenizar. Você faz um trabalho incrível modernizando a advocacia. Você lidera um movimento extremamente relevante que tem causado um impacto gigantesco. Isso anima muito, porque olha só, eu me animo pela ordem, pela capacidade que a ordem tem de transformar a realidade. E você, sozinho, imagina a jornada que você fez até construir esse... Não, sozinho não, tem um grupo. Mas eu digo lá atrás, quando você teve a ideia, quando você acreditou que era possível, ali era você, e você construiu uma comunidade que hoje tem um impacto muito relevante e tem ajudado muito a transformar o direito e a advocacia em meio a tanto desafio que a gente vive com essa inteligência artificial, né? Tornou-se uma voz coletiva de todos nós, esse que o direito precisa se adaptar, que o advogado precisa desenvolver novas habilidades, né? E acredito que quando a gente usa um microfone como esse, né, a gente roda o Brasil, a gente acaba resgatando advogados capacitados, brilhantes, técnicos, mas que não enxergaram que as coisas mudaram, que ia continuar fazendo do mesmo jeito e lá na frente ele não teria capacidade, porque ninguém estuda para não poder ter condições de sustentar a família. E você tem feito isso brilhantemente. Eu tenho acompanhado seu trabalho, sou entusiasta dele e a gente precisa de mais líderes como você. Eu agradeço a presença do senhor aqui. E olha, se você que está nos acompanhando, a presidente de ordem, a casa está à disposição aqui. Da mesma forma, o escritório de Brasília também está à disposição. Dia 24 a gente inaugura o escritório de Brasília, está à disposição do senhor, está à disposição dos colegas advogados também de Rondônia. Bacana. Eu gravei o vídeo dizendo que eu ia para Roraima, só que eu falei assim, dia tal eu vou estar em Roraima. Apanhei muito, porque a galera ia na internet e falava assim, se você não falar que é Roraima, a gente não vai no evento, né? Doutor, obrigado, tá bom? Eu que agradeço. É um prazer recebê-lo aqui. Espero que você tenha gostado. Eu vou deixar aqui abaixo o Instagram do doutor Márcio, o Instagram da OAB de Rondônia também, né? Deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo e a casa está aberta. É um debate da advocacia. Obrigado, doutor. Obrigado.